Protecting your business is your #1 priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora nós daremos início ao nosso último painel do dia, com o tema Pontos Polêmicos da Lei Anticorrupção. É importante frisar que nós temos uma ferramenta aqui que permite que você nos faça perguntas e assim, dentro do tempo do painel, nós levaremos aos palestrantes. Eu convido para compor a mesa virtual o ilustre Dr. Jorge Raggi, advogado formado pela Faculdade de Direito da Bahia, UF Bahia, mestre em Administração Pública pela Universidade do Sul da Califórnia, mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, UNB, foi professor e pró-reitor da Federal da Bahia, também foi deputado federal constituinte pela Bahia, foi juiz de Direito em Brasília, do TJ Distrito Federal, foi ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral CGU, da União, representou o Brasil em diversas conferências, congressos e parcerias internacionais contra a corrupção, promovidas, dentre outras instituições, pela Organização das Nações Unidas, ONU, pela Organização dos Estados Americanos, OEA, pela Transparência Internacional, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Open Government Partnership, OGP, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, onde integrou o grupo de assessoramento ao secretário-geral em Anticorrupção e Integridade. Atualmente advogado, consultor e professor nas áreas de legislação anticorrupção, improbidade administrativa, compliance e direito processual civil. Sócio fundador da Raggi Navarro Sociedade de Advogados e leciona na Fundação Superior do Ministério Público do Distrito Federal e no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Igualmente, convido o Dr. Luiz Navarro, que é formado em Direito pela Universidade da Bahia, Universidade de Brasília, UNB, mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, laureado com matrícula de honor, foi ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, presidente e membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, CEP, e é consultor legislativo do Senado Federal. É membro do Comitê Consultivo Sênior da Academia Internacional Anticorrupção, e na CGU ocupou ainda os cargos de corregedor da área econômica, de secretário de prevenção da corrupção e de secretário executivo da CGU. Ainda atuou como consultor sênior do escritório Veirano Advogados na área de anticorrupção e compliance, e integrou os conselhos de administração e fiscal da Petrobras. É sócio fundador do escritório Raggi Navarro Sociedade de Advogados. Igualmente, convido o Dr. Marcelo Zenkner, que é sócio do escritório Tosini Freire Advogados em São Paulo, co-líder da área de Direito Administrativo, co-head do Grupo Regulatório e membro da área de Compliance, ex-diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, ex-promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, também foi secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, sócio fundador do Instituto IGIDO, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, Faculdade de Direito de Vitória, e doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Membro do Conselho Consultivo das Ações Coletivas da Rede Brasil, do Impacto Global, da Organização das Nações Unidas, ONU,
membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional da Justiça, CNJ, para o desenvolvimento de sistemas de integridade e compliance no âmbito do Poder Judiciário, membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, para o desenvolvimento de sistemas de integridade e compliance no âmbito do Ministério Público Brasileiro, e professor da Faculdade de Direito de Vitória, FDV, nos cursos de graduação e pós-graduação. Com a palavra, ilustre doutor Navarro, Luiz Navarro. A palavra é toda sua. Obrigada. Boa tarde a todos e a todos que nos assistem. É um prazer participar deste painel na companhia do doutores Jorge Age e Marcelo Zenkner. Agradeço muito o convite. Vamos tratar nesse painel de temas polêmicos da lei anticorrupção, temas que certamente afetam o trabalho dos compliance officers, que afetam o trabalho dos jurídicos das empresas, como também dos profissionais, né, advogados, dos escritórios de advocacia. E eu queria iniciar passando rapidamente a palavra para o Jorge Age e, em seguida, para o Marcelo Zenkner, para que eles pudessem falar um pouco, algumas palavras introdutórias, cerca de 5 minutos, e, em seguida, iniciaríamos os debates com perguntas alternadas para que o painel pudesse fluir de uma forma agradável e pudesse motivar a participação daqueles que nos ouvem. Jorge, você pode, então, iniciar com algumas palavras introdutórias, por favor? Começo agradecendo ao Adriano Fonseca pelo convite que nos fez para participar de mais um evento do Compliance Across, e agora Across Bahia, minha terra, minha querida Bahia, com alegria dobrada, portanto, por essa oportunidade, né? Ainda de longe, mas, de qualquer modo, no convívio com colegas baianos ou que militam na Bahia. Quero também saudar os colegas de painel, Navarro, meu sócio, parceiro do trabalho do dia a dia, e Marcelo Zenkner, com quem não estamos tão frequentemente, mas que já estivemos juntos em várias oportunidades. Nosso tema de hoje é o de questões controvertidas e polêmicas da lei anticorrupção. Nada mais adequado, portanto, nessa fala inicial de poucos minutos, só me restam aí 3 ou 4, né? Do que lembrar um pouco a história dessa lei, como ela nasceu e onde que ela se insere. Porque uma lei, um diploma legislativo, não é um corpo isolado no universo, né? A lei anticorrupção, ela nasceu de uma proposta encaminhada pelo Poder Executivo, elaborada pela Controladoria Geral da União no ano de 2010, sob influência e, na verdade, grande cobrança e pressão da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é aquele chamado Clube dos Países Ricos, né? A OCDE, que patrocina uma das principais convenções internacionais contra a corrupção, que é a Convenção Antissuborno, da qual o Brasil é signatário e, portanto, assumiu todos os compromissos que lá estão, embora não seja membro pleno da OCDE. Entre esses compromissos está o de ter uma lei específica que responsabilize as empresas, as pessoas jurídicas, mais amplamente, né? Por atos de corrupção, tanto doméstica quanto internacional. Isso o Brasil não tinha ainda, não tinha cumprido essa parte dos compromissos, embora já tivesse cumprido, alguns anos antes, o compromisso de inserir no Código Penal o crime, portanto, para punir a pessoa física no suborno transnacional, mas nada em relação à pessoa jurídica, que obviamente não estaria no Código Penal. Isso, o Brasil acaba tomando a iniciativa de cumpri-la no ano de 2010,
no governo do presidente Lula, encaminhando esse projeto ao Poder Legislativo. Ele só se transforma em lei em 2013, após aqueles movimentos de rua, de protestos de 2013. Por isso, muita gente, desinformadamente, imagina que essa lei resultou dos protestos de 2013. Não é verdade. Essa lei resultou de uma decisão de governo influenciada por cobranças internacionais, uma vez que todos os países de relevância no mundo, e o Brasil é um deles, se obrigaram na Convenção a adotar uma norma desse tipo, independente de protesto de rua, nesse ou naquele momento. Os protestos podem ter desempenhado um papel de apressar a aprovação no Senado, onde o projeto estava parado já há algum tempo, porque ele na Câmara andou bastante rápido até. Muito bem. Produzida, digamos, pelo Poder Legislativo essa lei, como é que ela se insere no ordenamento jurídico? Nós costumamos nos referir ao sistema brasileiro anticorrupção, o microsistema brasileiro anticorrupção, que é composto, para os que participam desse entendimento, é composto por um conjunto de leis que tem a ver com o tema da corrupção, corrupção aí entendido em sentido amplo, lato sensu, não apenas a corrupção como tipo penal, ativa, passiva do Código Penal. Não, mas abrangendo improbidade, abrangendo todos os ilícitos contra a administração, vários ilícitos contra a administração pública, como prevaricação, todo aquele elenco do Código Penal, e não apenas o crime de corrupção, que seria o suborno. Não é? É nesse sentido que o termo corrupção é usado nos documentos internacionais, como a Convenção da ONU, onde é também prevista essa legislação, e todas as outras convenções de que o Brasil é signatário, como a da OEA, da OCDE e das Nações Unidas. Pois bem, a inserção dessa nova lei no microsistema anticorrupção é algo que merece muita atenção, porque vários dos problemas que nós vimos encontrando na prática, problemas de aplicação e de interpretação dessa lei, decorrem de dificuldades exatamente dessa inserção de forma harmônica, tendo em conta a conhecida independência das esferas, que integram o nosso sistema jurídico, a problemática do bis in idem, e nós vemos aí inúmeros problemas que deixam, às vezes, certa perplexidade. Alguém pode ser punido pela lei anticorrupção, ao mesmo tempo pela lei de improbidade administrativa, ao mesmo tempo no Tribunal de Contas da União, com as sanções da lei orgânica do TCU, ao mesmo tempo, se for agente público federal, pela lei 8.112, e pode também, ao mesmo tempo, incidir na lei de conflito de interesse. Tudo isso são problemas importantes que têm a ver com a lei anticorrupção e a sua inserção nesse microsistema. Para não falar dos inúmeros problemas que vêm sendo engendrados pela celebração de acordos de leniência. Uma vez celebrado o acordo com uma das entidades com competência para aplicar sanções, as outras ficam desobrigadas, podem ou não. Enfim, esses são alguns dos problemas que nós temos que enfrentar nesse debate e no nosso dia a dia. Eu devolvo a palavra a Navarro, porque já devo ter ultrapassado os minutos que ele me concedeu. Imagina. Obrigado, Jorge. Eu passo a palavra para o Marcelo para suas palavras introdutórias. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação e um agradecimento inicial ao Adriano Fonseca, que muito gentilmente encaminhou o convite, e uma saudação especialíssima a dois ex-ministros da CGU, queridos amigos Luiz Navarro e Jorge Age. Eu, inclusive, disse ao Navarro, em todas as letras, que
Eu estou aqui hoje, na verdade, realizando um sonho de dividir um painel com dois grandes expoentes brasileiros no trato anticorrupção. São duas referências, inclusive, para mim, na minha formação. Então, eu até pretendo falar um pouco menos para ouvi-los mais, porque eu tenho certeza que a audiência terá muito mais a ganhar ouvindo Dr. Jorge e Dr. Navarro do que a mim, que ainda sou um mero incipiente no trato dessa legislação e aluno de ambos, né? E aqui, fazendo coro com o Dr. Raj, eu gostaria de voltar um pouquinho mais no tempo para falar da origem da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, porque essa convenção ela também não surgiu do nada, né? E nós sabemos muito bem que essa convenção, ela, na verdade, foi originária de uma pressão realizada pelos Estados Unidos sobre a OCDE, Estados Unidos que se viram numa situação bastante delicada porque tinham em pleno vigor a FCPA, que é a lei americana mais importante de combate à corrupção, que é ainda da década de 70, a época em que a economia dos Estados Unidos era profundamente pujante, crescia a índices absolutamente galopantes, e empresas americanas que cumpriam a legislação americana dentro do território americano começaram a se envolver com grandes escândalos de corrupção internacionais, o que acabou motivando os americanos a editar a FCPA, que, fugindo do regramento sancionatório tradicional, faz a previsão da extraterritorialidade. Nós que trabalhamos muito com o tema sancionatório sabemos que a regra em regimes sancionatórios é o da territorialidade, quer dizer, um país ele vai punir aquelas condutas consideradas ilícitas que foram praticadas dentro do seu próprio território. E os Estados Unidos, exatamente por conta desse precedente do envolvimento de algumas empresas americanas em escândalos internacionais por condutas que foram praticadas em outros países, editou a FCPA e passou a punir nos Estados Unidos empresas cujos sócios, colaboradores ou administradores se envolviam com casos de corrupção, inclusive pagando vantagens indevidas a agentes públicos estrangeiros, né? Agora, com a proximidade da virada do milênio, já num mundo profundamente globalizado, as empresas americanas começaram a perder vantagem competitiva, porque elas eram as únicas que no mercado internacional não podiam oferecer vantagens indevidas para buscar a celebração de bons acordos. E aí, nesse sentido, como os americanos não podiam mais revogar, dar um passo atrás, gerar um retrocesso em relação à lei anticorrupção mais importante que eles têm até hoje, que é a FCPA, eles pressionaram a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no sentido de ser formalizada uma convenção que reunisse as maiores economias globais e esses países se comprometessem a editar normas nos seus ordenamentos jurídicos internos que se aproximassem da FCPA a fim de se estabelecer um equilíbrio no mercado internacional. Então, foi assim que a Convenção da OCDE ela surgiu em 1997. O Brasil é signatário dessa convenção e hoje são 44 países no total. E é interessante até porque alguns desses países optaram por editar normas de natureza penal contra pessoas jurídicas. Portugal é um exemplo onde eu estudei e foi onde eu tive, inclusive, o primeiro contato com essa convenção e com a própria legislação portuguesa. Quando eu cheguei em Portugal para fazer o meu doutorado, Portugal tinha acabado, inclusive, de alterar o seu Código Penal para fazer previsão de crime de corrupção para pessoa jurídica, mas aqui no Brasil nós não temos essa tradição. Crimes praticados por pessoas jurídicas, na verdade, nunca colaram muito. Nós temos aqui o exemplo dos crimes ambientais e, por isso, o Brasil optou por seguir a linha do sancionamento de natureza não penal e somente, praticamente 16 anos depois,
é que veio a Lei 12.846, e tanto o doutor Jorge quanto o doutor Navarro tiveram uma participação e uma contribuição muito decisiva para que essa lei ela se tornasse uma realidade. Ela é tratada como lei anticorrupção empresarial, no jargão jurídico é assim que nós a conhecemos, apesar do que, doutor Jorge Navarro, eu não sou muito simpático a essa nomenclatura, porque, apesar dessa lei trazer a previsão de atos lesivos e também de sanções, eu penso que ela tem uma feição muito mais preventiva do que repressiva, de acordo, inclusive, com as melhores práticas internacionais. Os países que conseguiram mitigar os efeitos da corrupção o fizeram pelo viés preventivo e não repressivo. Por isso que eu até costumo chamar essa lei de lei da integridade das pessoas jurídicas, porque ela não trata especificamente de corrupção e ela não é destinada diretamente, única e exclusivamente a empresas, e sim a pessoas jurídicas de um modo geral. Então, para não ultrapassar aqui muito meu tempo, eu também devolvo a palavra ao Navarro para a gente iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. Bom, obrigado, Zenk, né? E obrigado também pelas palavras excessivamente gentis. Mas nós temos já uma pergunta do Antônio Santos, que ele pergunta quais são os atos lesivos previstos na lei. Eu vou resumir muito rapidamente, né? Eles são basicamente 5, né? Que são o suborno, o financiamento aos atos ilícitos da própria lei, a questão da utilização de interposta pessoa, de laranja, para a prática dos atos ilícitos, né, que a lei prevê, várias coisas relacionadas à licitação, a fraudes em licitação, e, por último, a questão de você criar obstáculos à fiscalização, né, que justamente remete à primeira pergunta que eu faço ao Jorge Age, que diz respeito à abrangência da Lei 12.846, ou Lei Anticorrupção, ou Lei da Integridade, como quer o Zenk, né, ou Lei da Empresa Limpa, né, o fato é que, né, qual é, Jorge, o bem jurídico protegido pela Lei 12.846? E, sobretudo, o conteúdo, né, como podemos interpretar o seu dispositivo mais polêmico, que é justamente o inciso 5º do artigo 5º, que trata da conduta de dificultar a atividade de investigação ou fiscalização dos órgãos públicos. Porque, conforme você interprete esse dispositivo, você alarga muito, né, a interpretação da lei e essa conduta ilícita, né? Então, eu gostaria de saber qual a sua visão sobre o conteúdo desse dispositivo e como ele deve ser interpretado. Pois não. Eu entendo o seguinte: o bem jurídico protegido por essa lei é o patrimônio público nacional e internacional. E patrimônio estrito sensu, não é patrimônio ambiental, patrimônio histórico, porque tudo, né, no sentido lato sensu, patrimônio nacional abrangeria outras tantas coisas. Mas o patrimônio econômico do Estado nacional e o patrimônio no âmbito internacional, países estrangeiros e organismos internacionais que, para esse fim, são equiparados da mesma forma. E como é que está isso posto na lei? Em primeiro lugar, no enunciado do caput do artigo 5º, está posta a definição, estão postos os contornos da seguinte forma: constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para os fins desta lei todos aqueles praticados por pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo único, que atentem contra o quê?
contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. E aí vem os incisos, em seguida a esse enunciado, que, como Navarro mencionou, o primeiro deles se reporta ao que a gente corriqueiramente chama de suborno, né? Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou terceira pessoa a ele relacionado. Depois, comprovadamente, financiar esse tipo de conduta, prática desses atos. Terceiro, comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa, física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus interesses na prática desses mesmos atos. Depois, o inciso 4, bastante amplo em termos de tudo que tem a ver com fraude à licitação, com fraude na execução de contratos, ou seja, tudo que esteja no âmbito da relação contratual entre o fornecedor, o prestador de serviço e a administração pública, né? Licitações e contratos aí em geral. E, por último, o inciso 5, que você destacou, a meu ver, muito bem, porque é o mais polêmico, que diz dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgão, entidade ou agentes públicos, ou interferir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Se alguém pega este inciso isoladamente e diz, bom, qualquer atividade, qualquer dificuldade que alguém crie para a atividade de investigação ou fiscalização de órgão público incide nessa lei? Então, se eu crio dificuldade para a fiscalização ambiental, se eu crio dificuldade para a fiscalização do trânsito, fiscalização de cargas de caminhões na rodovia, fiscalização de práticas de trabalho escravo, tudo isso está no âmbito da lei anticorrupção? É evidente que não. É evidente que não. Mais uma vez, né? Repito algo que é desnecessário lembrar a todos aos que me ouvem aqui nesse ambiente de especialistas, né? Que jamais se deve interpretar um inciso de forma isolada. O inciso tem que ser interpretado dentro do contexto do enunciado do caput, do mesmo modo que os parágrafos e assim por diante, e do mesmo modo que um artigo de lei não pode ser interpretado isoladamente, mas sim dentro do contexto da lei, e a lei, por sua vez, dentro do contexto do ordenamento. Então, a meu ver, não deveria existir dúvida nenhuma, mas a realidade é que existe. E nós vemos aí os órgãos de repressão, eu já vi mais de um caso assim, pretendendo enquadrar empresas que não praticaram nenhum ato de corrupção na lei anticorrupção. Né? Na lei anticorrupção. Exatamente por isso, por conta disso, dessa falha, a meu ver, grosseira, erro grosseiro de interpretação da lei. Destacar um inciso ou um parágrafo de um artigo sem levar em conta o contexto do conjunto. Então, a meu ver, respondendo a Navarro, o bem jurídico protegido é o patrimônio público nacional ou estrangeiro, do ponto de vista de atos de corrupção, e a corrupção aqui em sentido amplo, mais uma vez, em sentido lato, não apenas o tipo penal da corrupção ativa ou passiva, né? Mas tudo que, na linguagem dos foros internacionais, se considera incluído. Basta ler a Convenção das Nações Unidas e outras que tratam de corrupção para se ter uma ideia da amplitude do conceito de corrupção. Mas o que não se pode é ultrapassar esse conceito
lato sensu de corrupção e imaginar que a Lei 12.846 reprimiria qualquer atividade que dificulte a fiscalização ou a investigação, ou até mesmo uma obstrução à justiça seria ato de corrupção. Tá? Eu ficaria por aqui. Agora, Zeglen, se você quiser comentar, fique à vontade, mas eu já vou lhe pedir que comente, já respondendo a uma outra pergunta. Dizer só o seguinte, né, Jorge, que nós não tivemos responsabilidade por esse dispositivo que foi incluído na tramitação no Congresso Nacional. Mas a pergunta que eu lhe faria, Zé, né, e reafirmando, se você quiser comentar a resposta do Jorge, a primeira pergunta, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte, né? Se após a entrada da Lei 12.846, se você acredita que as pessoas jurídicas ainda podem ser responsabilizadas com base na Lei de Improbidade Administrativa. Isso remete à questão do microsistema anticorrupção que Jorge mencionou na sua fala introdutória. Inclusive, eu concordo absolutamente quanto ao reconhecimento e existência, tanto é assim que eu tratei desse microsistema brasileiro de combate à corrupção no meu livro, tem um tópico exclusivo para que haja explicitamente esse reconhecimento, né? Agora, a pergunta ela é muito boa, Navarro, e trata de um assunto profundamente polêmico, mas que precisa de ser enfrentado. Eu, inclusive, quero dizer que, nos meus 22 anos de Ministério Público, a maioria esmagadora deles dedicado ao enfrentamento da improbidade administrativa num estado particularmente complicado, que é o estado do Espírito Santo. Quando eu iniciei minha carreira aqui, inclusive, todos sabem muito bem disso, o Estado se encontrava absolutamente dominado pelas organizações criminosas, principalmente no âmbito da administração pública. Então, era um terreno absolutamente fértil para se enfrentar a corrupção e a improbidade administrativa. E eu me dediquei, na maioria do tempo, ao trato da defesa da probidade administrativa. E foram várias as ações, eu quero deixar isso aqui consignado para que ninguém me acuse de incoerência. Foram várias as ações de improbidade que eu ajuizei, lançando no polo passivo pessoas jurídicas. Mas por que eu agia dessa maneira? Eu agia dessa maneira exatamente porque nós não tínhamos um diploma específico de responsabilização de pessoas jurídicas no Brasil. Então, na falta de um diploma específico, é claro que eu me socorria da lei de improbidade administrativa. Agora, a dificuldade era enorme, porque a lei de improbidade administrativa ela toca na exigência do chamado elemento subjetivo, quer dizer, só existe ato de improbidade administrativa se ficar comprovado o dolo ou culpa, né? Inclusive, a culpa agora, pelo projeto de lei que está prestes a ser sancionado pelo presidente da República, não vai mais existir ato de improbidade administrativa que seja culposo, apenas, então, somente doloso. E como é que você prova o dolo ou a culpa de uma pessoa jurídica? Essa é uma tarefa um tanto quanto inglória, porque nós sabemos muito bem que existe uma separação entre a personalidade da pessoa jurídica e a personalidade da pessoa física. Então, quando a gente trabalha com investigações anticorrupção e com o próprio processamento e a persecução judicial, são várias as situações que podem acontecer. Então, imagine, por exemplo, que nós estamos diante de um ato de improbidade administrativa que envolve apenas e tão somente agentes públicos. Aí não vai haver dúvida quanto à aplicação da lei de improbidade administrativa. A gente pode ter também uma hipótese em que a responsabilidade é exclusiva da pessoa jurídica. Quando, por exemplo, um sócio ou um administrador oferece propina para um agente público que não aceita. Aí nós estamos falando da aplicação exclusiva da lei anticorrupção empresarial. Agora, podem surgir situações em que as duas coisas aconteçam simultaneamente. Imagine, por exemplo, um sócio
de uma pessoa jurídica interessada em sair vitoriosa numa licitação, que oferece uma vantagem devida ao presidente da Comissão Permanente de Licitação. O presidente da Comissão Permanente de Licitação aceita essa vantagem indevida e a empresa efetivamente acaba sendo sagrada vencedora na licitação e acaba também celebrando, inclusive, um contrato superfaturado. Então, perceba que aí nós vamos ter enquadramento tanto em relação à improbidade administrativa quanto em relação à lei anticorrupção empresarial. Eu defendo, Navarro, que em hipóteses como essa, onde as duas coisas acontecem simultaneamente, que as pessoas físicas, e aí, quando eu falo pessoas físicas, eu estou me reportando não somente aos agentes públicos, mas também aos sócios, administradores, colaboradores ou representantes da pessoa jurídica, esses vão responder pela lei de improbidade administrativa, enquanto que a pessoa jurídica ela vai responder única e exclusivamente pela lei 12.846. Não que haja necessidade de dois processos em separado. O que eu defendo aqui é o enquadramento que deve ser separado. Até porque, se forem ajuizadas duas ações de caráter sancionatório, uma de improbidade administrativa e outra com base na lei de corrupção empresarial, como os fatos são os mesmos, por força da conexão, esses dois processos vão ser reunidos para julgamento único. Então, eu defendo que, a partir de 29 de janeiro de 2014, nós temos hoje no Brasil um regime específico para a responsabilização de pessoas jurídicas que se envolvem, como disse muito bem o doutor Jorge, em atos ilícitos que, de alguma forma, atentem contra a administração pública brasileira. Eu procurei, inclusive, resgatar, até para fazer uma homenagem ao doutor Jorge Rage e ao doutor Navarro, a exposição de motivos lá do PL 6.826 de 2010, e aí eu resgatei a mensagem interministerial, que é a número 11 de 2009, que inclusive o doutor Jorge Rage assina, né? E lá nessa exposição de motivos está dito o seguinte, abre aspas, o anteprojeto tem por objetivo suprir uma lacuna existente no sistema jurídico pátrio no que tange à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, em especial por atos de corrupção e fraude em licitações e contratos administrativos. Então, fica aqui claro que havia um vácuo dentro do ordenamento jurídico brasileiro ou dentro do microsistema brasileiro de combate à corrupção para o sancionamento de pessoas jurídicas. E aí o Ministério Público, principalmente, inclusive nós usávamos, eu costumo dizer isso até em tom de brincadeira, usávamos de modo promíscuo a lei de improbidade administrativa, que foi uma lei explicitamente concebida para sancionar pessoas físicas. Mas, como não havia um outro diploma adequado, nós usávamos, então, a lei de improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem várias e várias jurisprudências reconhecendo a possibilidade de pessoas jurídicas se enquadrarem no polo passivo de uma ação de improbidade administrativa. Agora, eu até para esse evento procurei fazer uma consulta, inclusive da jurisprudência mais recente, que é de 2019, e em todos os casos que foram julgados pelo STJ até hoje, em relação a essa questão específica, nós estamos tratando de condutas que são anteriores a 29 de janeiro de 2014. Então, por óbvio que em situações como essas, a lei de improbidade administrativa ela se prestava a sancionar pessoas jurídicas. Agora, com a entrada em vigor da lei 12.846, e aí sim, com a completude do microsistema brasileiro de combate à corrupção, agora nós temos que fazer um enquadramento correto, até para evitar a possibilidade de bis in idem. O doutor Jorge chegou a destacar isso na sua fala inicial.
o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, lá no artigo 8º, item 4, inclusive, diz explicitamente que isso deve ser evitado. Então, se nós pensarmos na possibilidade de enquadrarmos a pessoa jurídica também por improbidade administrativa, ela corre o risco, por exemplo, de responder 2 vezes pela mesma conduta e, inclusive, ser sancionada 2 vezes pela multa. Uma multa que está prevista lá na Lei de Improbidade Administrativa e a multa que está prevista na Lei Anticorrupção Empresarial. Aqui, invocando mais uma vez a exposição de motivos que foi encaminhada à época da concepção da Lei Anticorrupção, existe uma outra parte que também é muito importante, que diz assim, abre aspas, disposição salutar e inovadora é a da responsabilização objetiva da pessoa jurídica. Isso afasta a discussão sobre a culpa do agente na prática da infração. A pessoa jurídica será responsabilizada uma vez comprovados o fato, o resultado e o nexo causal. Evita-se, assim, a dificuldade probatória de elementos subjetivos como a vontade de causar um dano, muito comum na sistemática geral e subjetiva de responsabilização de pessoas naturais, que é exatamente o sistema previsto na Lei de Improbidade Administrativa. E aí, só para fechar, Navarro, eu acho que essa posição ela fica agora, inclusive, mais reforçada, porque o STJ dizia o seguinte, o elemento subjetivo que compromete a pessoa jurídica é o elemento subjetivo do seu representante legal. Só que agora, em 2019, com a Lei 13.874, foi introduzido o artigo 49A no Código Civil, que deixa claro que, abre aspas, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, isso reforça essa posição de que hoje nós temos no Brasil, em pleno vigor, um sistema que é próprio para a responsabilização de pessoas físicas, Lei de Improbidade Administrativa, e um sistema próprio de responsabilização de pessoas jurídicas, que é a Lei Anticorrupção Empresarial. Perfeito. Não, excelente, excelente. Concordo inteiramente, Zé. E, inclusive, quer dizer, com essas modificações que vão ser introduzidas, provavelmente, né, com a sanção presidencial na lei de propriedade, como você falou, vai ficar ainda muito mais difícil responsabilizar as pessoas jurídicas com base na lei de improbidade administrativa. Mas, já que você falou em responsabilidade objetiva, né, eu queria fazer uma outra pergunta para o Jorge, que trata justamente da responsabilidade objetiva na lei anticorrupção, né? Porque, veja, se a gente pegar a responsabilidade objetiva a ferro e fogo, né, você pode ter situações, por exemplo, em que uma associação, por exemplo, né, uma associação pratica um ato de corrupção para que consigam aprovar uma legislação que beneficia todos os seus associados. Mas não necessariamente todos os associados tinham conhecimento do que foi, vamos dizer, o ato de suborno. Aí eu pergunto, todos esses associados, eles devem ser responsabilizados objetivamente com base na lei anticorrupção? Ou seja, eu queria que o Jorge discorresse um pouco quais são os critérios legais de imputação da responsabilidade objetiva prevista na LAC, prevista na Lei 12.846. Pois não, Navarro. Eu entendo o seguinte. Em primeiro lugar, faço uma ressalva, né? Essa é uma questão não pacificada hoje e provavelmente não será pacificada nunca, né? Sempre haverá muita controvérsia em torno da temática da responsabilidade objetiva. Em primeiro lugar, se ela é cabível, se ela é razoável, se ela é comportada dentro do nosso sistema constitucional,
E, segundo, dentro dela, qual das alternativas, né, existentes para a sua configuração. Eu começaria refletindo sobre o que dizem os artigos 2º e 3º do texto da lei, que eu me permito ler aqui. Diz o artigo 2º: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, né, afastando logo o âmbito penal, onde não caberia responsabilidade objetiva, na minha opinião, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados, aqui vem a parte fundamental, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Tá? E o artigo 3º, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Aqui uma outra parte fundamental no texto para a compreensão. Pessoa autora ou coautora do ato ilícito, ou seja, registrando-se que o ato ilícito é, inevitavelmente, precisa de uma pessoa natural para praticá-lo. E essa pessoa natural tem sua responsabilidade tratada sob um outro regime, que não é o regime da objetiva, e sim da subjetiva. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Destacando bem uma coisa da outra. Ou seja, é perfeitamente possível responsabilizar-se objetivamente a pessoa jurídica, ainda que não se consiga responsabilizar a pessoa física, porque essa responsabilidade dependerá de outros critérios. Parágrafo 2º. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Aqui, para não deixar dúvida nenhuma. Parágrafo 2º, exigindo a culpabilidade e dosando, na medida dela, a responsabilidade dos dirigentes e administradores. Esse conjunto de normas, a meu ver, ele reflete a opção do legislador brasileiro por um dos, digamos, sub-regimes, se é que podemos chamar assim, de responsabilização objetiva, que seria o da responsabilização pelo fato de terceiro, independentemente da necessidade de demonstração de falha na organização, que é o sistema adotado em outros países. No nosso caso, o nosso sistema ele indica o seguinte: no caso da nossa lei, a responsabilidade por ato de terceiro, que também é conhecido como responsabilidade vicariante ou modelo vicariante, é aquela que independe da prova de uma falha na estrutura da organização e decorre do ato de qualquer terceiro, não só de um terceiro que tenha a condição de representante legal da empresa. Porque há sistemas onde se exige esse liame, esse vínculo de representação legal por parte daquela pessoa natural que praticou o ato. O nosso sistema não exige isso. Tanto é assim que qualquer terceiro intermediário, procurador, advogado, despachante, intermediário que eventualmente ofereça uma propina a uma autoridade, a um agente público,
em benefício ou no interesse da empresa, a empresa responderá objetivamente. Gostemos ou não dessa formulação, ela é, a meu ver, a que decorre do texto da lei. Tá? Há muitas críticas, claro que há, tanto a ela, tanto a esse modelo, a esse sub-regime de responsabilidade vicariante por fato de terceiro, não necessariamente representante legal, como do outro. Tá? E esse é o nosso sistema. Eu acredito que somente com o tempo e com a jurisprudência, com o amadurecimento das decisões, que ainda são muito poucas, pelo fato da lei ser recente, né, em termos de jurisprudência, como Marcelo falou há pouco, né, as decisões sobre improbidade tomadas no ano passado referiam-se todas a processos anteriores a 2014. Né? Então, quando que vão chegar aos tribunais superiores, ao STJ e Supremo, que é o que interessa, né? Os casos de aplicação de regras como essa, dos parágrafos do artigo 2º e 3º da Lei 12.846, isso ainda vai demorar. Mas, então, o que nós temos hoje é isso. Né? Então, a discussão ainda vai se prolongar por muito tempo, as críticas ao nosso sistema de responsabilidade objetiva, e elas são todas razoáveis, não há dúvida quanto a isso, mas é essa a posição atual. Existem críticos que, além de questionar o modelo, sugerem a sua alteração. Né? Há quem sugira modificações no sistema, mas não há nenhuma, que eu conheça, pelo menos, nenhuma iniciativa concreta, objetiva, para uma nova definição do nosso modelo. Perfeito. Na verdade, quer dizer, se a gente elimina a responsabilidade objetiva, eu acho que a gente retrocede bastante, né? Porque eu acho que há duas coisas que são muito importantes na lei. Uma é a responsabilidade objetiva e a outra é a possibilidade de celebração de acordo de leniência. Né? Sem esses dois instrumentos, né? e também a questão dos programas de integridade, de compliance, né? e que, na minha opinião, né, são subvalorizados, não somente na lei, como no decreto regulamentador, né? A lei perde muito do seu espírito. E, falando em programa de compliance, né, eu gostaria de dirigir uma outra pergunta ao Zenkner, que é o seguinte. Navarro, se você me permite, antes de passar para o outro tema com o Zenkner, só um parêntese rápido. O que me parece que comporta a discussão, como eu mencionei no final da minha fala, não seria, que aí seria, como você disse, um retrocesso que acabaria com o modelo da lei. Não seria se abdicar do regime de responsabilização objetiva, não. Mas uma mudança dentro dele, desse regime em que qualquer terceiro que pratique o ato, bastando que seja no interesse e em benefício da empresa, a torna responsável objetivamente. Mudança desse para o outro sistema que limita a prática do ato àqueles representantes legais, exigindo que se trate um representante legal. Portanto, deixaria de criar a responsabilidade objetiva para a empresa o ato que fosse praticado, embora no interesse e benefício dela, por alguém que não tem vínculo com ela, vínculo formal de representação, como um despachante, um intermediário, um procurador. Tá? Esse é o limite do que eu considero como razoável se discutir e debater. Entendi. Claro que enfraqueceria também. Sim, porque muitas empresas poderiam utilizar justamente laranjas. E como você disse, isso aí
liquidaria com uma das finalidades da lei, que é, com a ameaça, digamos, da responsabilidade objetiva, estimular a adoção dos programas de compliance. Bom, nós começamos um pouco atrasados, né? Então vou ter um pouco de liberalidade para avançar uns 5 a 10 minutos, né? Porque nosso tempo já está quase estourando. Mas falando em programas de compliance, Zentner, nós sabemos que um programa de integridade efetivo está estruturado sobre os pilares da prevenção, da detecção e da correção, sendo que desta última faz parte, inclusive, o reporte às autoridades públicas, caso a hipótese configure também crime ou ato de improbidade administrativa. Você entende que a autorrevelação ou a autodelação voluntária foi devidamente prestigiada pela legislação brasileira? Pois é, Navarro. Como você bem disse, qualquer sistema de compliance ou sistema de integridade, como prefere tratar a lei, está edificado nesses 3 pilares, né? Então, em primeiro lugar, a prevenção, porque o objetivo central é exatamente evitar a ocorrência de um ato ilícito que, de alguma forma, possa comprometer a empresa. Até porque as sanções previstas na Lei 2.846, elas são sanções pesadíssimas. E nenhuma empresa, por óbvio, quer ver o seu CNPJ envolvido em práticas desse tipo, inclusive por conta de situações de caráter reputacional. Então, o objetivo central é exatamente essa prevenção, ou, como alguns autores preferem tratar, a defesa, né? Agora, nenhum sistema de integridade ele é 100% perfeito, até porque nós lidamos com a natureza humana. Eu, como compliance officer da Petrobras, eu trabalhava com um universo de 46 mil empregados. Então, é claro que situações podem acontecer em que atos ilícitos venham a ser praticados no âmbito da organização. Aí cabe ao próprio sistema de integridade, se ele for um sistema de integridade efetivo, detectar a ocorrência desse ilícito por ele próprio, seja pelo canal de denúncias, seja pelos controles internos, preferencialmente os controles internos automatizados. E aí vem a última fase, que é a correção, com a investigação interna, com a aplicação das sanções de caráter disciplinar, né, no âmbito da organização, com o reporte às autoridades, até porque aquela irregularidade detectada no âmbito da organização pode caracterizar também ato de improbidade administrativa ou até mesmo um crime contra a administração pública, e o que é mais importante, a extração das lições aprendidas. Então, o sistema, e por isso que eu prefiro também usar a expressão sistema e não programa, ele se retroalimenta. E quando você detecta a ocorrência de um ilícito, você utiliza exatamente as lições que você extrai da ocorrência daquele ilícito para aperfeiçoar o sistema. E assim ele vai girando, e por isso que ele é um sistema absolutamente perene. Então, como eu disse, nenhum sistema ele será absolutamente perfeito a ponto de ele travar na primeira etapa, única e exclusivamente. Ele não para só na prevenção, ele acaba também passando pela detecção e pela correção. Agora, qual é o valor de um reporte que é feito por uma empresa e é dirigido às autoridades públicas? Eu estou falando aqui daquele reporte que leva ao conhecimento das autoridades públicas a ocorrência de um ilícito quando sequer as autoridades públicas tinham notícia da sua ocorrência. A gente sabe muito bem, e eu trabalhei durante a minha carreira quase que inteira no poder público, depois coloquei um pé na iniciativa privada, trabalhando numa estatal, e agora eu estou com os 2 pés na iniciativa privada. E a gente sabe muito bem que a autorrevelação voluntária, através desses reportes, é, antes de qualquer coisa, uma decisão de caráter comercial da empresa. Ela vai fazer análise de riscos, né? Quais são as vantagens que eu vou obter com esse reporte que eu vou fazer às autoridades públicas a partir
desse meu sistema de integridade, que é absolutamente efetivo. Tanto isso é verdade que ele detectou e coletou os elementos indiciários que eu estou pretendendo levar às autoridades públicas. Agora, é claro que a empresa ela tem que dosar, até porque sabe muito bem que, dependendo da hipótese, pode haver também uma responsabilidade de caráter reflexo às pessoas físicas que são colaboradores ou, às vezes, até mesmo sócios ou administradores da empresa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão ela já tem um caráter cultural muito mais bem desenvolvido e as investigações internas elas têm um valor muito grande para as autoridades públicas, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem que quando chega um reporte vindo de uma empresa para autoridades públicas, existe um certo grau de desconfiança, inclusive, e praticamente toda aquela atividade investigatória que foi realizada no âmbito empresarial, ela é repetida pelas autoridades públicas, porque não há essa confiança como acontece nos Estados Unidos por uma questão de caráter cultural. Inclusive, a política de execução corporativa da FCPA, ela explicita que sempre que uma empresa atender a todos os padrões relativos à autorrevelação voluntária, à cooperação total e à remediação oportuna e apropriada, os americanos têm uma ferramenta conhecida como declination, e eles deixam, inclusive, de aplicar as sanções à empresa exatamente porque vão reconhecer que o sistema de integridade daquela empresa é absolutamente efetivo. Então, a empresa ela não sofre qualquer tipo de sanção, desde que sejam observados alguns requisitos. E está expresso isso lá na política de execução corporativa da FCPA. Que não haja envolvimento da alta administração, que não haja a obtenção de lucros significativos, qual é a abrangência dessa conduta ilícita e que não haja também a reincidência. Então, quando acontecem situações desse tipo, é claro que vai haver um incentivo muito grande às empresas aprimorarem os seus sistemas de investigação interna para que possam exatamente coibir e, se for o caso, reportar a prática desses ilícitos, contribuindo com as autoridades públicas, porque essa é a essência, inclusive, da nossa lei anticorrupção, inspirada pela Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. É dividir a responsabilidade com a iniciativa privada. A gente sabe muito bem que a administração pública, por seus agentes, ela não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, há a necessidade dessa divisão de responsabilidades. Quando uma empresa ela assume, traz para si essa responsabilidade, movida, por óbvio, por alguns incentivos, é claro que o sistema anticorrupção ele acaba rodando com uma efetividade muito maior. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda essa cultura, e aqui repousa, na minha opinião, uma das críticas mais eloquentes à lei anticorrupção empresarial. Se essa mesma situação que eu narrei, ocorrida nos Estados Unidos, ocorrer aqui no Brasil, ou seja, se uma empresa detectar a prática de um ilícito, realizar a investigação interna, afastar os responsáveis internamente, punir adequadamente, extrair as lições aprendidas e reportar às autoridades públicas a ocorrência daquele ilícito, pela primeira vez, só reforçando, a autoridade pública ainda não tem conhecimento da ocorrência daquele ilícito e a organização está oferecendo todos esses elementos de prova. O que vai acontecer aqui no Brasil? O incentivo que existe na Lei 12.843 é a isenção da maioria das sanções, salvo a sanção de caráter pecuniário, porque, no máximo, com a celebração de um acordo de leniência, pode haver uma redução da multa aí em até 2/3. Então, fica muito difícil, Navarro, sabe, explicar para o empresário que investiu num sistema de integridade, colocou ali recursos, que age de boa fé, que tem interesse e vinculação
aos valores da integridade, explicar para ele o seguinte: olha, você tem um sistema de integridade efetivo, tanto isso é verdade que nós fizemos a detecção e tomamos as medidas adequadas, e agora nós temos o dever de reportar às autoridades, mas, ainda assim, a sua empresa ela vai sofrer uma sanção. Então, é difícil você transmitir essa informação e essa informação fazer para o empresário algum sentido, né? Eu penso que a lei anticorrupção ela partiu de uma premissa falsa. A premissa no sentido de que, se ocorreu ilícito, isso é um sinal de que o sistema de integridade não é efetivo. E isso não é verdade. Exatamente. O sistema de integridade pode ser efetivo por essa detecção. E só para finalizar, a medida provisória 703, que caducou, perdeu a eficácia, ela procurou, inclusive, corrigir essa falha. Ela inseriu 3 incisos lá no parágrafo 2º do artigo 16, e o inciso 3º, que não está mais em vigor, infelizmente, ele fazia a seguinte previsão: no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a afirmar o acordo de leniência sobre os atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária, mesmo prevista em outras leis, decorrente das infrações especificadas no acordo. Esse dispositivo, na minha opinião, era um dispositivo absolutamente perfeito, constava da medida provisória 703 e, infelizmente, não está mais em vigor. Então, eu penso que, nesse particular, a lei anticorrupção ela precisa de ser aperfeiçoada para que a gente se aproxime das ferramentas que oferecem esses incentivos aos empresários no sentido de reportar adequadamente. Não, eu concordo. Na verdade, eu já ouvi isso mais de uma vez, né, das pessoas dizerem que, se aconteceu o ato ilícito, é porque o programa de compliance ou de integridade falhou. Quando, na verdade, né, se o programa de compliance detectou e reportou, ele não falhou, né? Infelizmente, não foi essa a visão. E nos Estados Unidos, como você disse, gente, né, a tendência hoje é desonerar as empresas e buscar mais a responsabilidade das pessoas físicas que praticaram o ato, né? Agora, bom, nosso tempo estourou. Eu gostaria de continuar no debate. Eu só vou passar a palavra rapidamente para vocês, para as despedidas, né? E para os agradecimentos, né? Começando pelo Jorge, né? E, infelizmente, eu teria várias outras perguntas, poderia ficar aqui, né, muito tempo debatendo com vocês, mas, infelizmente, nosso tempo já acabou. Jorge, você quer falar primeiro? Com certeza, Navarro, o tempo que houvesse seria utilizado e ainda faltaria tempo, porque são muitos temas muito interessantes. Bom, para encerrar, além de agradecer mais uma vez o convite e registrar a minha alegria de participar de um programa do Across voltado para a minha terra e de estar aqui compartilhando a presença de vocês, Navarro, Marcelo, Luana e todos os demais participantes, eu queria fazer um comentário rápido sobre as últimas palavras de Marcelo. Dizer o seguinte: você lembrou muito bem a medida provisória 703. Ela trazia muitas coisas muito boas. Essa era uma delas. A outra era o avanço que ela fazia em termos da viabilização dos acordos de leniência envolvendo todos os órgãos sancionadores, inclusive o Ministério Público. Mas, como muitas vezes acontece aqui no nosso país, tendo em vista a polarização política, tudo o que se fizesse para racionalizar era entendido e acusado como afrouxamento no combate à corrupção. E eu falo isso a cavaleiro porque eu já não estava no governo na época. Eu já tinha saído do governo na época. Eu saí do governo no final de 2014. E essa medida provisória foi, acho que 2 anos depois. Ela tinha muitas coisas positivas. Essa era uma delas.
né, de ampliar o incentivo para a adoção do programa de compliance, que, nos termos atuais, eu considero absolutamente insuficiente, porque a redução de 4% para quem tenha o melhor programa de compliance representa o quê? Representa reduzir 20% do total da multa, que é 4 de 20, é 20%, nada mais do que isso, né? Então, obviamente que isso não estimula o empresário a investir no programa de compliance, sabendo que o que ele terá na possibilidade de responder a um processo é uma redução apenas de 20% na multa e nada mais. Então, e já existe, finalmente, felizmente também, um anteprojeto de lei apresentado por um conjunto de entidades, onde pelo menos se ampliam esses incentivos, né? Mas o que estava na medida provisória era muito positivo, tanto nessa parte, como na viabilização dos acordos de leniência, inclusive em benefício do Ministério Público. Mas os nossos amigos do Ministério Público imediatamente acusaram o governo de estar retrocedendo no combate à corrupção com aquela medida provisória, e ela finalmente, infelizmente, caducou. Bom, mas eu quero aqui apenas agora agradecer mais uma vez a todos e desejar a Adriano, que está aqui agora presente, e a todos os demais organizadores, que o mesmo sucesso deste programa continue nos próximos que vocês certamente organizarão. Muito obrigado. Bom, a minha palavra final, Navarro, é de gratidão e de emoção por esse momento. Como eu disse no início, vocês dois são grandes ídolos para mim, então dividir um painel com vocês, para mim, é uma responsabilidade imensa. Eu confesso que eu estava bastante nervoso, coisa que eu já não fico há muito tempo, porque esse período de pandemia foram muitas lives aí, mas estar aqui ladeado por vocês dois, que são grandes referências para mim, para minha carreira, para tudo que eu concebi até hoje em termos de combate à corrupção, para mim foi muito importante, e a realização, como eu disse, também de um sonho. Agradecer ao Adriano, agradecer a Luana, dar os parabéns aí pela organização do evento. Fantástico, eu acompanhei, inclusive, hoje pela manhã, um pouco dos debates, e tenho certeza que esse é um evento que vai perdurar e vai ter sequência aí por muitos e muitos anos. E eu encerraria, Navarro, com uma referência que eu sempre faço, quem me conhece muito bem, inclusive eu uso algumas figurinhas de WhatsApp para o bem, né, porque a gente recebe sempre tantas figurinhas aí que não significam absolutamente nada, eu procuro desenvolver algumas figurinhas que representem alguma mensagem. E eu tenho transmitido às pessoas que estão ao meu redor uma figura de uma árvore que vem com a referência fé na integridade. E por que a árvore é o símbolo da integridade? Porque as raízes da árvore, e a gente não vê as raízes, porque elas estão normalmente debaixo da terra, elas representam exatamente os valores que são íncitos à integridade. E são esses valores que mantêm a árvore de pé e que dão a ela estabilidade. Nesses, a gente não mexe de maneira nenhuma, até porque, quando uma árvore cai, a gente vê, a primeira coisa é exatamente as raízes expostas. Agora, acima da terra, nós temos o caule. E o caule, normalmente, é um caule flexível. E isso, para os compliance officers, isso também é muito importante. Porque se houver uma rigidez muito grande no programa, ele também não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, de acordo com o vento, você pode levar o seu programa de integridade um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas sem abrir mão de maneira nenhuma dos valores que são os valores que mantêm o programa de integridade de pé. As tempestades, certamente, elas vão vir. Fazer aquilo que é correto nesse país não é uma tarefa fácil, e a nossa árvore, ela certamente, diante das tempestades, ela vai perder as folhas. Mas, assim como acontece também com as estações do ano, essas folhas elas vão ser devidamente recuperadas, e o que é mais importante, se você cuidar muito bem da sua árvore, ela vai render frutos maravilhosos. E a conclusão é essa aqui
que hoje nós estamos compartilhando. Nós que somos defensores da integridade, nós temos o dever de espalhar as sementes pelo mundo. Obrigado, Navarro, pela lembrança do meu nome. Doutor Jorge, uma honra mais uma vez aqui estar com o senhor. Adriano e Luana, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bom, eu também tenho que agradecer, agradeço a Luana, ao Adriano, esse meu grande amigo. Queria mandar um abraço para a Amanda e para a Anne, que vejo que estão participando. Dizer, Zé, que a gente sabe do brilhante trabalho que você fez no Espírito Santo, seja no Ministério Público, seja como secretário, e dizer também que você foi um grande diretor de conformidade da Petrobras, a gente sabe disso. Agradecer ao Jorge pela participação e fiquei imensamente feliz dessa tarde. Queria, obviamente, estender o debate, mas não dá. Agradecer a paciência de toda a audiência. E é isso. Tem uma hora que, infelizmente, o horário avança e a gente tem que encerrar. Muito obrigado a todos e a todas. Inspirador. Inspiração. Eu acho que isso que reflete todo esse momento, esse painel, né? Um agradecimento especial a todos os palestrantes, mediadores e ao público. E eu passo a palavra ao Márcio Luz para realizar o encerramento dos painéis. Muito obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Jorge, ao Dr. Navarro, ao Dr. Marcelo, pela excelente explanação. Eu, como aqui também da organização, junto com o Adriano, ficamos muito felizes em fechar, eu posso dizer isso, fechar o nosso evento aqui da Bahia com chave de ouro, porque vocês foram fantásticos. O tempo passou voando e se deixasse realmente a gente ia ficar aqui escutando, uma excelente aula, vocês foram fantásticos, mais uma vez, não é a primeira vez que vocês estão aqui com a gente no Compliance Across, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceito o convite pelo intermédio do Dr. Adriano, muito obrigado mesmo. Quero também agradecer a Luana, que está aqui com a gente o dia inteiro, fazendo como papel de mestre de cerimônia. Parabéns, Luana, espero que seja o primeiro de muitos outros, que você possa estar aqui com a gente também, nos bastidores, nos ajudando, toda a parte técnica também, que vem aqui, o Felipe e o time dele, que está sempre nos acompanhando e colocando. Em especial, quero agradecer muito o doutor Adriano Fonseca por ter, há mais de 6 meses, a gente vem falando sobre esse evento. A hora a gente vê é um dia, mas são horas e horas dedicadas para a gente pensar e tentar entregar o melhor para vocês que estão aqui com a gente na plateia. Agradeço mais uma vez a vocês que nos assistiram o dia inteiro, alguns painéis, então é muito obrigado também a você, a plateia. Não posso deixar mais uma vez de agradecer os nossos apoiadores e principalmente todos os nossos patrocinadores. Nosso evento vai terminar aqui, o da Bahia. Agora a gente vai seguir para o nosso próximo evento, vai ser dia 19, 20 e 21 de outubro. É o Compliance Across Americas, o nosso maior evento de compliance, onde a gente tenta reunir, dessa vez, mais uma vez, não dá para fazer presencialmente, temos que fazer virtual em virtude de tudo que a gente vem acontecendo, mas vamos fazer ele virtualmente 3 dias de muito conteúdo, começando às 9 da manhã até às 20 horas, para a gente ter muitos painéis com vocês. No site do C-Compliance vocês conseguem acessar e fazer já o registro de vocês também lá. Nos encontraremos por lá. Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente noite para todos e um bom final de semana. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.